Como proteger a sua igreja? E o que isso significa? O que é proteger a sua igreja? Nós somos igreja. Eu sou igreja, você é igreja, os seus relacionamentos são igreja. Então, proteger a igreja é proteger os nossos relacionamentos. Bom dia, meu amor, bom dia, Consu. Hoje nós vamos falar aqui sobre como ser uma pessoa inteira, como se relacionar sendo uma pessoa inteira, como que nós nos tornamos inteiros, acolhendo todas as nossas partes. Bom dia, Thalita, bom dia, Alex. Então, nós estamos hoje acabando o terceiro capítulo do livro. Hoje eu vou fazer um resumo mais rápido, porque ontem a gente... Meu Deus, como eu me estendi na live. Hoje é dia 21 e hoje é o último capítulo que a gente fala de fazer parte da família de Deus. Então, nesse capítulo, nessa semana, a gente trabalhou muito questões de relacionamento. Ontem nós trabalhamos perdão, alguns dias anteriores a gente trabalhou comunicação. Tudo isso servindo para a gente perceber como os relacionamentos revelam questões internas para a gente resolver. Como os relacionamentos nos abençoam, nos ajudando a cumprir o nosso propósito de vir a esse plano para evoluir. Então, esses dias aqui na semana 1, para quem está vindo hoje, todos os devocionais anteriores estão salvos no meu perfil. Hoje é dia 21. E nós vamos falar sobre proteger sua igreja. Na semana 1, bom dia, mãe, Lise. Na semana 1 a gente falou sobre como que a gente se relaciona com a vida. Qual que é o olhar que a gente está tendo para a vida? A gente está tendo um olhar cheio de medo, cheio de expectativa? Ou a gente está tendo um olhar aberto? Um olhar que diz sim para a vida? Bom dia, pai. Bom dia, Nicole. Na semana 2, a gente falou do primeiro propósito de vida. Eu estou usando o livro Uma Vida com Propósitos e ele fala que nós somos criados para cumprir 5 propósitos bíblicos na nossa vida. O primeiro propósito é agradar a Deus e nós agradamos a Deus como um filho agrada ao Pai, sendo feliz, fazendo um bom uso de tudo que foi feito por Ele. Nessa semana a gente está terminando o propósito número 2, que é fazer parte da família, é se relacionar. Hoje a gente vai falar muito aqui de como conviver com os nossos defeitos e os defeitos dos outros. Muito rico o conteúdo de hoje para a vida. A partir de amanhã a gente vai falar sobre como a gente foi criado para nos tornarmos semelhante a Cristo. Na semana 4, a gente vai falar sobre como fomos moldados para servir. E na última semana a gente vai falar sobre como nós somos feitos para uma missão. Bom dia, doutora Edilane, Ivanilda. Hoje eu vou começar a minha leitura antes, porque ontem a live ficou muito extensa, né? E nós temos compromissos, né, durante a semana, então... Vamos nos ater aqui ao essencial. Tem muito comentário importante para fazer hoje. Então, hoje é uma live que eu convido você, bom dia, Rô, a abrir o seu coração, porque esse é um conteúdo muito importante, muito valioso para a nossa vida. Então, manda um aviãozinho para pelo menos 2 pessoas para a gente começar. Deixa eu escolher aqui. Mandei o meu. Bom dia, Meire. Hoje eu vou começar mais cedo a leitura, então, da mesma forma, né? Vou começar a ler, comentar. Convido vocês a irem comentando as reações de vocês, a reagir aqui no canto, para eu saber como é que a mensagem está chegando. A mensagem de hoje é realmente muito importante. Bom dia, Leia.
protegendo a sua igreja. Ah, deixa eu pedir uma coisa. Ricardo, comenta aqui pra mim, por favor, que hoje é dia 21, protegendo sua igreja, pra eu deixar fixado o comentário, porque eu perdi a digitação. Não tá na minha área de transferência. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuarem unidos desse modo. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Ou seja, no nosso laço espiritual nós estamos unidos de forma pacífica. Só que no plano material a gente precisa se esforçar para manter essa qualidade. Acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Só que amar na teoria é muito mais fácil do que na prática, não é? Então hoje nós vamos falar aqui sobre os obstáculos para que o nosso amor flua. É sua função proteger a unidade da sua igreja, assim como de todos os seus relacionamentos. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos a unidade e a harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destrua ela e assim removerá o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. O nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos, antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja, que sua comunidade. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade da qual participa. Você foi encarregado por Deus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como fazer isso? A Bíblia dá algumas orientações. Faz um comentário para mim, amor. Protegendo sua igreja, devocional dia 21, protegendo sua igreja, porque daí eu vou fixar aqui embaixo, tá? Então, como é que a gente faz para preservar os nossos vínculos em espírito e em paz, em harmonia, como é, né, num plano mais elevado? Primeiro, concentre-se no que temos em comum e não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e o crescimento da nossa comunhão conjunta. Aí, obrigada. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor.
Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Tem um trecho da missa que eu gosto bastante, que fala assim: não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima nossa igreja. Dai-nos a paz e a unidade. Em todo relacionamento vai ter pontos de afinidade e vai ter pontos de diferença. Só que o que vai nos manter unidos, harmônicos, o que vai nos dar energia para a gente tolerar as partes do relacionamento que são mais desafiadoras para nós? Os pontos em comum. E a gente vive e se comporta de acordo com aquilo que a gente foca. Então, se eu ficar focada naquilo que o Ricardo tem de diferente de mim, naquilo que a Vivi tem de diferente de mim, é claro que esse relacionamento vai ser muito mais desafiador. Mas se eu me concentrar no que a gente tem em comum, e a gente tem muita coisa em comum, a gente tem o essencial em comum, que é a nossa condição humana, é a nossa condição de aprendiz, é a nossa condição falha, limitada, é a nossa condição de ter forças e de ter fraquezas, de querer ser feliz, de querer ficar livre do sofrimento. Isso a gente tem em comum. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças, preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Não precisa ser tudo igual. Contudo, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa, aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. Deus não ama só as nossas qualidades. Deus também ama nossos defeitos. Porque Ele sabe que os nossos defeitos também é quem nós somos. Os nossos defeitos também são quem a gente consegue ser. E os defeitos dos outros e os erros dos outros também é o que eles conseguem ser e fazer. Por isso que eu comecei a live falando que hoje a gente vai falar sobre ser pessoas inteiras. Sobre ter um bom relacionamento, inclusive com os seus defeitos. O conflito normalmente é sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama assuntos controvertidos. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Bom dia, Carol. Bom dia, Rosileide. Então, a gente precisa que todas as pessoas sejam iguais a Tainá, pensem iguais a Tainá, para que a Tainá consiga conviver de forma harmônica com essas pessoas? Não. Mas a gente pode se concentrar nos pontos em comum. A gente pode olhar para as pessoas sem rotular. Um dia eu estava fazendo cursinho pré-vestibular e o professor estava falando de preconceito, estava falando de julgamento com grupos de minorias e tal. E ele colocou uma foto no data show de uma mulher que estava muito fantasiada, assim, estava com o rosto todo pintado, cheia com chapéu e broche, e renda e lantejola. Ela estava assim muito caracterizada. E aí um aluno pegou e falou assim: mas professor,
eu não posso tirar conclusão nenhuma sobre essa mulher, mas e se ela se vestiu desse jeito justamente porque ela quer causar essa impressão? E aí veja o comentário que o professor fez, isso me marcou muito, porque esse aluno, ele era aquele aluno que tentava desafiar todos os professores. Ele falou assim, mas só porque você tá vendo ela vestida desse jeito, você acha que você sabe quem ela é? Você não sabe se ela não tá fazendo isso pra ir animar uma criança que tá doente no hospital? Você não sabe que ela tá fazendo isso porque ela fez uma aposta com uma amiga dela? Você não sabe se ela tá fazendo isso por causa de uma crença dela? Você sabe por que ela tá fazendo isso? Então, às vezes, quantas vezes a gente se separa de uma pessoa porque a partir da imagem que a gente fez dela, a gente já acha que sabe tudo sobre aquela pessoa. A pessoa é diferente pra gente, tem o cabelo colorido, ou tem tatuagem, ou gosta de uma coisa que pra gente que não tem nada a ver. Isso quer dizer que eu não vou ter nada em comum com aquela pessoa? Faz sentido o que eu tô falando? Tanto é que sempre quando alguém vai falar de alguém que é super tatuado e descolado no estilo, perceba, as pessoas falam assim, mas nossa, nem parece, é um doce de pessoa. Como se isso fosse inusitado. Já repararam nisso? Então, às vezes, o que está na superfície é diferente do que a gente está acostumado, e isso quer dizer exatamente nada. Às vezes a pessoa é mais assertiva que você, faz escolhas diferentes nas suas, mas vocês podem sentar e se entender em um monte de assunto, mesmo assim. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade apresentada na sua igreja. Você deve amar a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o que é real é evidência de imaturidade. É aquela pessoa que está sempre vendo defeitos, que está sempre pensando em como as coisas deveriam ser, como as coisas poderiam ser melhores, em vez de ver o que de valor tem naquilo que é, na realidade, no que é possível. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Então, eu não estou em luta com aquilo que é possível nesse momento, mas eu estou sempre em movimento na direção de evoluir, na direção de melhorar. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles, pois são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta: sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros por causa do amor que há em vocês. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser longa: conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e muitas vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. Quantas vezes a gente não amadureceu e construiu o nosso caráter justamente porque a gente errou? A reconciliação e não a evasão é a estrada para um caráter mais forte e uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas e você logo ficará desapontado novamente. Jesus no Evangelho, ele gostava dos
puros, simples, humildes de coração. Gostava daqueles que viam o pecado em si mesmos, mais do que aqueles que tinham uma vida mais regrada e, por terem uma vida mais regrada, se acreditavam muito perfeitos. E aí, se acreditando muito perfeitos, eram pessoas extremamente julgadoras, extremamente arrogantes. Deus precisa de um coração aberto, de um coração humilde, de um coração ensinável. E quanto mais eu sou uma pessoa que eu vejo só as minhas qualidades e os defeitos dos outros, mais eu vou me fechando na minha arrogância. Mais eu vou focando no meu comodismo. Não, mas o que eu tô fazendo já tá bom. E aí eu não melhoro. Eu não consigo ter compaixão. Eu posso até ter na teoria, mas eu tenho compaixão com quem é fácil para mim, com quem não me desafia, com quem não me decepciona. Eu tenho compaixão só quando a compaixão é uma resposta óbvia. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver que ser perfeita para satisfazer você, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro ele sugere que a desilusão com a igreja é algo bom, porque destrói as nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Só que as pessoas que julgam os outros, que julgam a igreja, né, que ficam focadas no que tem de ruim, nos erros, nas falhas, são pessoas que se amam. Será que isso parte de pessoas que se amam? O que você acha? São pessoas que amam seus defeitos ou não? Será que isso é um gesto de maldade ou é só um reflexo de como a pessoa trata a si mesma? Uma pessoa que se aceita, se acha que ela vai ter mais dificuldade ou mais facilidade em aceitar o defeito nos outros? E de onde será que vem esse perfeccionismo, essas pessoas que buscam tanto a perfeição, que exigem tanto? E esse é um defeito que eu tenho muito, que me pega sempre e que eu preciso exercitar sempre. E da onde que isso vem? Quando nós achamos que aquilo que a gente viveu na infância, aquilo que a gente recebeu na infância deveria ter sido diferente. Quando a gente acha que os nossos pais deveriam ter agido diferente, poderiam ter agido diferente, independente se isso vem de um lugar de revolta ou de um lugar até de compaixão. Isso faz com que a gente se desconecte da realidade. Então, se eu cresço, eu venho para a vida adulta achando que a minha infância tinha que ter sido diferente, eu sou uma pessoa que eu vou para a vida adulta em busca de ilusões. Eu sou uma pessoa que às vezes eu vou ter muitos relacionamentos curtos, superficiais. Por quê? Porque quando eu começar a ver as pessoas por quem elas são e não pelas ilusões, pelas expectativas que eu alimento sobre elas, eu vou me afastar, eu vou estar sempre me decepcionando. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? É aquela pessoa que ela vai cada vez mais se encolhendo na vida, porque o único jeito da gente não errar, da gente não se expor, da gente não passar nenhum tipo de risco, nenhum tipo de vergonha, o único jeito de conseguir ser perfeito é não fazer nada. E aí essas pessoas, elas vão se fechando, elas vão não fazendo nada enquanto elas são cheias de dedos
para apontar para quem está na arena da vida, para quem está se expondo, para quem está errando, para quem está arriscando. E é só desse lugar que a gente tem que aceitar a nossa humanidade. Se a Tainá estivesse esperando se sentir perfeita, se sentir uma infoprodutora perfeita para fazer uma live, essas lives nunca iam sair. E qualquer pessoa que entrar aqui para encontrar um defeito, um ponto de melhoria, vai encontrar. Mas essa pessoa tá na arena, tá vivendo na pele a experiência, para ela saber realmente o que isso significa? Então, o julgamento é extremamente limitante. Aquela pessoa que ela tem muito medo do julgamento, ela tem medo principalmente do próprio julgamento. Ela tá sempre... Só que ela não sabe que ela julga. Como que ela julga na prática? Com uma alta expectativa, sempre alta, sempre se decepcionando. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Toda igreja deveria afixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Esse é um lugar somente para os que admitem que são pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Bonhoeffer disse: aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Ou seja, aquele que vai para uma comunidade pensando em como ela deve ser, em vez de amar ela pelo que ela é, ele destrói a comunidade. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e muitas dificuldades, se ao contrário continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. Então, a crítica muitas vezes ela enfraquece quem escuta. Então, qual que é a utilidade dela? Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus do que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, nem comparemos ou julguemos uns aos outros. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por que você critica as ações do seu irmão? Por que tenta fazê-lo parecer pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco a comunhão com Deus, exponho meu orgulho e minha insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado e prejudico a comunhão. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Por que ele caiu? Porque ele estava fazendo coisa errada intencionalmente? Não, ele julgava, ele menosprezava a humanidade. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o seu trabalho. Lembre-se de que outros cristãos, não importa o quanto você discorde deles, eles não são o verdadeiro inimigo.
O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo apontando seus defeitos. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado e se quiser proteger sua igreja, não deve nem dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso te faz igualmente culpado. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare. Não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é criador de caso. Criadores de caso dão ouvidos a outros criadores de caso. São esses os que dividem igrejas pensando apenas em si mesmos. São egoístas sem nenhuma evidência do Espírito. A gente está falando aqui de conviver em unidade, conviver em harmonia. A fofoca, ela multiplica a desarmonia, ela multiplica o conflito, multiplica a polêmica. Ela fermenta emoções negativas e divisão. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais que se devoram uns aos outros, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos, portanto, fique longe de quem fala demais. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o encrenqueiro e implicante é separado do grupo. Às vezes você não precisa nem convencer a pessoa de que ela está errada, isso frequentemente não vai funcionar, mas simplesmente não dar corda. Não dar, como é que eu posso falar? Abertura para que esse comportamento se perpetue. Você pode sempre mudar de assunto, você pode sempre arrumar um motivo para sair dali e simplesmente não reforçar esse comportamento. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele te ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar a 1 ou 2 testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. Se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como descrente. Então, você faz o que está no seu controle e se mesmo assim não funcionar, você aceita que você fez o que pôde. Então, aquilo que está no nosso controle, a gente procura fazer alguma coisa. O que não está no nosso controle, a gente faz as pazes com aquilo.
Apoie seu pastor e outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor ou padre ou líder tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus líderes, pastores, padres. Ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribua para que a liderança deles seja alegre e não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, mas você também vai ter que se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação a seus líderes. Então eu tenho olhado para o líder de forma humana. Os líderes normalmente, quando alguém se coloca nessa posição de liderar, muitas vezes as pessoas acham que essa posição é privilegiada. Quanto mais alta é a posição de alguém num relacionamento, num grupo, maior é a responsabilidade dessa pessoa, maior é a cobrança em cima dessa pessoa, maior é o jogo de cintura exigido para que essa pessoa se mantenha nesse lugar. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de aceitação de responsabilidade. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Elas devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os dois avisos mencionados. Nós protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores, anciãos, necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. Como que eu estou olhando para as pessoas líderes nesse momento? Eu consigo perceber a responsabilidade dela? Olha o que o autor traz. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Lembrando aqui, igreja em sentido amplo, tá? Relacionamentos. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos terá de fazer o que é melhor para o corpo, não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros, pelo coletivo. Esse é um dos motivos pelos quais Deus nos pôs na família igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. Deus diz: não pensem apenas no próprio bem. Pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Para entender o que é o papel do líder, o livro do Êxodo, para mim, é o melhor livro de liderança que eu já li. Onde você percebe todos os desafios que Moisés teve conduzindo os hebreus do Egito, da escravidão, para a Terra Prometida. E um trajeto que era para durar 11 dias. E durou 40 anos. Imagina quão desafiador não foi
viver pessoas que a todo momento a sua confiança hesitava. Não sei se eu quero mais. Eles estavam saindo, eles estavam sendo libertos da escravidão. E teve momentos que eles se rebelavam com Moisés. Por que você tirou a gente de lá? Eu não sei se eu queria ter saído de lá. Eu não vou mais. E aí pessoas tentando convencer as outras a voltar, semeando a dúvida, a discórdia. Será que liderar é tranquilo? Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja de Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade da nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja um local mais aconchegante e amoroso? Muitas pessoas em comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja cujos membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. E o que é aceitar os defeitos da igreja, as imperfeições da igreja, manter a unidade mesmo na discordância, tem a ver com acolher os nossos próprios defeitos. Uma das lições que o autoconhecimento e a inteligência emocional nos traz é nunca levar nada pro pessoal, nada que fizerem para você, nem de bom e nem de ruim. Porque se você analisar, aquelas pessoas que te fazem bem, aquelas pessoas que te elogiam, te incentivam, te colocam para cima, se você olhar para elas, isso não vem de pessoas normalmente mais bem resolvidas? Sim ou não? E em sentido contrário, quando uma pessoa nos critica, implica, julga, despreza talvez, debocha, isso vem de um lugar de uma pessoa que é bem resolvida consigo mesma ou não? Então, quem me critica e quem me incentiva, tá falando sobre mim ou tá falando sobre si mesmo? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? É aquela frase, nós só vemos no outro o que nós carregamos. Porque no outro a gente se reconhece. Então aquilo que eu vejo na Tainá e eu me sinto bem sobre aquilo, também quer dizer que eu tenho em mim, porque eu estou reconhecendo. E em sentido contrário, aquilo que eu vejo na Tainá que me incomoda, nossa, esse lado da Tainá, essa característica da Tainá me incomoda, isso também está revelando, eu estou reconhecendo algo que eu também tenho, só que eu não gosto. E essa foi a minha jornada de perceber, eu tinha muita implicância com pessoas que eu julgava arrogantes, e tinha muita implicância com pessoas que eu julgava carentes. E aí eu fiquei pensando, mas eu sou arrogante? E por que isso é um problema pra mim? E pra mim fez todo sentido quando eu olhei pra mim como uma pessoa arrogante. Eu acho que eu sou bem arrogante mesmo e eu já sofri muito e já fiquei até doente por causa disso. E aí eu pensei, eu já fui julgada arrogante muitas vezes, mesmo em situações que eu nem achava que eu estava sendo arrogante, porque as pessoas têm uma impressão de arrogância que muitas vezes não é o que é, na verdade, arrogância. Mas eu era uma criança muito criativa, muito expansiva, eu era muito autoconfiante na minha infância, como a maioria de nós, a nossa autoconfiança vai ficando pelo caminho, mas na infância, a maioria das vezes a gente é mais autoconfiante.
E isso causava incômodo em pessoas mais inseguras à minha volta. Então eu já fui julgada por ser arrogante inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Então eu decidi, eu tinha como parar de ser quem eu sou? Só porque eu decidi que isso era ruim, me trazia maus resultados? Não, isso é uma característica minha, um vício emocional. Então o que eu fiz? Eu parei de olhar para isso, eu comecei a reprimir essa parte minha, que é o que a maioria das pessoas faz a respeito dos próprios defeitos. Eu não gosto disso aqui sobre mim, eu não sei como é que eu vou lidar com isso, então eu vou fingir que isso aqui não existe. E aí, quando é que eu vou me dar conta de que isso existe, que eu preciso olhar para isso e talvez aprender a me amar, mesmo eu sendo assim? Quando eu me deparar com outra pessoa se comportando daquele jeito que eu jamais me permitiria. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E foi a mesma jornada que eu me sentia muito impaciente com pessoas que eu julgava carentes. Eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu sou muito prática, muito racional em relação ao trabalho, principalmente. E aí, quando eu via alguém pedindo muita atenção para mim, eu estava muito ocupada, por exemplo, no meu trabalho na área jurídica, eu era extremamente formal. Eu acho que eu ainda sou bastante, mas eu era muito mais. Eu ficava muito incomodada, porque eu sentia que a pessoa estava misturando as coisas. E aí eu fiquei pensando, mas eu sou carente? E por que eu comecei a achar isso ruim em mim? Comecei a me perguntar. E aí o que eu aprendi com isso? Eu fui criada por pais maravilhosos que sempre trabalharam muito para dar uma vida para os filhos muito melhor do que a vida que eles tiveram. Então esses pais, eles não conseguiram, porque eles são humanos e limitados, estar super presentes na minha infância. Então o que eu fiz para eu lidar com essa situação pequenininha, sem ter maturidade para entender? Eu sufoquei a minha carência, porque eu entendia a situação deles. Eu pensava assim, mas como é que eu vou querer carinho? Como é que eu vou querer atenção? Se eles têm muita coisa para fazer, e tudo bem eles não poderem me dar. Então eu me neguei a ser carente. Não, Tainá, você não pode ser carente, você não vai ser carente. E aí, quando eu via alguém extremamente carente, se permitindo ser carente, se permitindo receber atenção, aquilo me incomodava, porque trazia à tona um lado meu que eu não me permitia ter. Então aquilo que nós mais julgamos no outro é aquilo que nós mais julgamos em nós mesmos. Tá fazendo sentido isso? Então qual que é o caminho para eu me decepcionar menos? Bom dia, Leia. Qual que é o caminho para eu me decepcionar menos com os outros, comigo? Aceitando as sombras. É um pacote, a gente é um pacote. A Tainá não é só qualidades. A Tainá tem defeitos. Só que Deus me ama mesmo assim e Ele tá me convidando a fazer o mesmo. Se ame mesmo assim. As pessoas que você convive têm pontos fortes que você gosta e tem pontos sensíveis que você não gosta. Ame elas mesmo assim. Conviver é outra coisa. Tolerar é outra coisa. Mas amar, dar um lugar no coração... Não tem restrição para isso. Então, pra gente terminar, hoje com menos de 1 hora, né? Quero convidar você a fazer um pequeno exercício. Quem puder, feche os olhos, começa a respirar fundo. Junto comigo. Puxa o ar bem profundo. Percebe o seu peito se enchendo, segura um pouquinho e solta devagar. Mais uma vez. E agora, de olhos fechados, você se vê num lugar bem pacífico,
um lugar bonito, agradável, sentado, meditando. Enquanto você está aí sentado, a sua melhor versão, você no seu melhor dia, com as suas qualidades afloradas, a sua luz, chega e se senta à sua frente para meditar com você. E você repara nas roupas da sua melhor versão, da sua luz, nos pensamentos que você tem quando você está na sua melhor versão, nos sentimentos que você tem, nas qualidades que você manifesta, nos comportamentos que você tem quando você está no teu melhor. E você vê essa versão maravilhosa, extraordinária, sentada à sua frente. E percebe como você se sente olhando para a sua melhor versão. E agora vem a sua sombra para essa reunião, a sua pior versão. Você no seu pior. As partes suas, os comportamentos seus, os vícios que você menos gosta em você. Como que você está vestido? O que você está pensando na sua pior versão? O que você está sentindo? Quais são os comportamentos da sua pior versão? E ela se senta de frente para você e ao lado da sua luz, da sua melhor versão. E você está aí olhando de um lado para a sua luz. Eu deixo salvo assim, Leia. E do outro lado você olha para a sua sombra. Perceba primeiro como que você se sente olhando para cada uma das duas e para as duas. E agora você vê elas sentadas de frente uma para a outra. E você percebe que elas estão olhando uma para a outra. Cada uma enxergando a outra, olhando com ternura. A luz, percebendo que tudo que ela é resultado de muitas bênçãos recebidas. E a sombra, percebendo que tudo que ela é fruto de dor, de medo, e ela também merece ser amada. Então elas sorriem uma para outra, se levantam e se abraçam. Percebe como que você se sente vendo isso? Percebe como que você olha para os seus defeitos fazendo isso? Alguém quer compartilhar um aprendizado, uma clareza que teve? Quer fazer uma pergunta? A Leia perguntou aqui se eu deixo as lives salvas. Todas estão salvas no meu perfil. Tem um destaque chamado devocional, tá? Pode abrir os olhos. Para acolher a sombra no outro, eu preciso acolher a minha primeiro.
Fez sentido, gente? Exatamente. Que bom, gente. Então, esse foi o nosso dia 21. Amanhã começamos um novo capítulo do livro. A live vai pro feed daqui a pouco. Gente, quem puder printar a live, postar no story, me marcar, chamar mais pessoas para estar aqui. Temos muitos dias pela frente ainda, muitos aspectos nossos para ser trabalhado através da nossa relação com Deus, tá? E desejo para vocês uma ótima terça. Olhe para você diferente nessa terça, olhe para os outros diferente nessa terça. Fiquem com Deus e até amanhã. Um beijo e tchau, tchau.